agradecer outra vez. Eu gosto sempre de começar por agradecer à pessoa que se disponibiliza a tal. Isto não é muito fácil arranjar malta que esteja com vontade para vir para aqui, perder aqui uma hora da vida e expor-se, não é? Porque isto também é uma exposição. E por isso também queria agradecer ao Milton pela prontidão que teve logo com o meu pedido. Como eu já tinha dito na apresentação, ele é aqui um entusiasta de reverse malware engineering. Aqui a organização da sessão vai ser como de costume. Espero fazer aqui mais ou menos 30 minutos de perguntas aqui diretamente ao Milton e depois deixo um tempo de 15 minutos e depois, se ele quiser ficar mais, ficará aí ao critério dele, de perguntas para a malta fazer sobre o que ficar para perguntar. Portanto, Milton, primeiro quero que te faça uma introdução sobre ti, descrição do que fazes, de quem és, para a malta que eu não te conhece. Ok, fixe. Então, o meu nome é Milton, sou dos Açores. Se ainda não perceberem pelo sotaque. Eu, durante muito tempo, estive a fazer pentesting. Tive também a dar uns bootcamps de cibersegurança, que o Gonçalo ali também teve. Tive um bocadinho de parte do meu trabalho. Eu consegui tirar um tempinho, deram-me um tempinho para escrever também malware, mas não foi muita coisa. É uma coisa difícil de fazer o tempo inteiro, então pronto, mas pronto, tive um tempinho. Também já estive a fazer reverse de .NET. Da última vez que eu fiz isso foi para o CTT, estive a fazer reverse de .NET, de umas coisinhas. E agora estou mexendo com AI. Agora infelizmente ou felizmente tudo tem que ter AI, então também já vamos passar e também para esse tema mais à frente. Diz-me uma coisa, como é que este interesse aqui de desenvolvimento de malware nasceu? Achas que pode ter havido alguma... Eu sei que tu vens aí também da parte de programação. Achas que pode ter havido uma altura que realmente deu o clique e que o teu interesse pelo mesmo cresceu? Sim, então eu estudei durante 4 anos eletrónica e na verdade não tinha muita programação, porque era mais de soldar componentes, criar aquelas plaquinhas PCBs, arranjar, por exemplo, eletrodomésticos, televisões, micro-ondas, etc. E eu tinha um professor que era o professor. Eu tinha dois de eletrónica e um deles que era o. Nós chamávamos o Super Mario porque ele tinha o chapéuzinho e o bigode do Super Mario. Ele metia-nos na altura a fazer trabalhos relacionados com cibersegurança, a turma toda. Nós tínhamos um PC da escola que era um Dell Latitude. Ainda me lembro, não se partia, aquele PC era super forte. E nós fizemos na altura dual boot com o Windows XP na altura e o Backtrack, que era a versão antiga do Kali. E nós fazíamos trabalhos de segurança, por exemplo, eu lembro de uma vez que fizemos como atacar uma rede Wi-Fi, uma coisa assim do género. E desde aí, isso já foi em 2010, ou seja, já passou um bocadinho, eu comecei a escrever, a programar um bocadinho em batch na altura, porque eu também não tinha net em casa nessa altura, eu tinha um PC mas não tinha net. Então eu programava no bloquinho de notas, corria os scripts lá no CMD e pronto, acho que veio daí. Então já tem um bocadinho. Veio mais da eletrónica, depois passou um bocadinho para a programação e pronto, veio daí. E depois como é que da programação passaste especificamente para a parte de malware? Foi coisas que andaste a procurar? Seguiste algum tipo de curso? Ou pode ter sido uma mistura aqui de vários fatores? Foi uma mistura, porque quando eu comecei malware. Então, quando eu comecei programação, já em 2000 e picos, eu fui louco para a parte de malware. Eu não fazia programinhas, não sei, tipo coisas, sei lá, uma calculadora, Eu tentava logo ir para malware, se bem que eu não percebia nada, né? E não fazia nada de jeito. Mas eu comecei logo por aí.
E depois na altura juntei-me um chatzinho do IRC que haviam mais pessoas de Portugal que faziam malware também na altura. E, e nós partilhávamos conhecimento, fazíamos coisas na altura também em PHP. Agora pronto, já não é tão usado, talvez, acho eu. E em bets também. E pronto, acho que foi daí. Não, eu comecei logo pela parte do malware, se bem que não percebia nada ainda, não sabia nada. Às vezes fazia as coisas mesmo sem saber o que é que estava a fazer, na verdade. E ao longo do tempo, como depois eu arranjei um trabalho como programador, fui percebendo de algumas coisas que fazia na altura. Fizeste um bocadinho o caminho inverso do que está nos livros, vá. Sim. Então, e eu também sei que tu gostas, também tinhas falado que o teu começo foi já a testar alguns sistemas através desse backtrack, o Anticali, mas também sei que também mais tarde fizeste um teste de penetração em algumas aplicações web. Porque é que são duas partes ofensivas, não é? Criar malware e fazer teste de penetração, no fundo, são duas partes do mesmo objetivo. O que é que te faz gostar mais de uma do que de outra? Ou seja, porquê mais malware do que o clássico web pen testing? É assim, é difícil. Eles estão muito misturados, mas por exemplo, quando eu fazia pen testing, raramente havia a mistura malware. O máximo que se fazia era mandar phishing, de resto era exploits e não sei o quê, nunca era infectar ninguém e tentar roubar passwords, ou era sempre contra uma aplicação web. E no máximo phishing, não havia assim nada de. E nem se guardava as passwords. Ou seja, era só mesmo uma cena superficial. Com malware, eu acho que. Não sei, dá-me mais. Eu fico mais interessado em. Olha, eu dou-te um exemplo que é. Eu tenho uma ceninha de um. Eu estava vendo alguém há pouco aí usar à procura do Rubber Ducky. Acho que era o Blaster, não sei. Yeah. Eu também tenho uma cena do Echo 5, que agora esqueço-me do nome, mas também é uma pena. Só que acho que não é o Rubber Ducky, é outra. Tem uns switches. E eu tenho um antivírus que bloqueia esses USBs e também bloqueia os famosos infostealers que agora estão muito na moda, que é de roubar aquelas passwords de. Eu se calhar já estou indo para a frente, mas é só para te explicar talvez o interesse. E eu usava, eu uma vez fiz uma ceninha porque um amigo meu pediu-me, que era tu inserias lá aquela. Não era o Rubber Ducky, mas era outro nome. E aquilo sacava-te as passwords do browser e guardava lá em vez de dizer Rubber Ducky, porque eu esqueci-me do nome. Pronto. E o meu antivírus bloqueava-me isto. Sempre que eu inseria a pen e corria o programa, bloqueava-me. E eu ficava com um bom interesse quando são cenas assim de tentar perceber o porquê de estar a bloquear e tentar passar ao lado. Acho que tem mais a ver também com programação. Eu gosto de programar bastante. E já venho a programar ao longo dos anos. Por exemplo, eu comecei com o Bash e depois estive no Visual Basic. E agora eu gosto bastante de .NET. E como malware envolve muita programação, acho que dá-me mais pica, vá, do que pen testing. Então, já pronto, tiveste uma abordagem um bocadinho diferente em termos de aprendizagem, andaste aí por muitos lados e começaste no malware, depois andaste para trás para a programação. Mas agora que já tens mais conhecimento na área, já viste mais coisas, para assim, tentar fazer assim, tipo uma mini estrutura para alguém que queira começar a aprender malware. Como é que poderias dar assim umas dicas rápidas de malta para começar? Achas que é preciso hoje em dia um grande conhecimento de programação, ou achas que podes também tentar usar um bocadinho o que estavas a falar aqui da AI, noutro propósito, dar o leverage de que a AI pode proporcionar à pessoa para aprender mais rápido ou mesmo ajudar na programação? Que ideias ou dicas tens aí para a malta começar a programar umas coisas tipo malware? Sim, então agora é muito mais fácil
Porque para já existem mais recursos, existem muitos recursos, mesmo grátis. Existem. Pronto, a parte da AI que tu falaste dá para os dois lados, dá para fazer malware e também para o reverse. Se bem que para a criação de malware é muito. Ela segue ali muito o padrão e não foge muito, ou seja, tu vais criar coisas que já foram testadas 50 mil vezes, já lá aprendeu aquilo a ler posts na internet, e vai ser sempre a mesma coisa, ou seja, não vais ter malware muito fora da caixa, mas funciona. Para reverse é super forte a AI e é um problema agora porque facilmente alguém que não perceba nada de reverse engineering e tem uma subscrição do cloud ou do Codex ou assim, mete lá um binário, se tiver outros programinhas instalados com aqueles MCPs para fazer a ligação entre o LLM e o programa, faz reverse no instante. Eu diria que para começar, escolher uma língua de programação, porque existem muitas e podes fazer malware em qualquer língua, não há uma específica. Por exemplo, eu gosto de C Sharp e eu faço malware em C Sharp. Tem um downside, mas eu gosto porque pronto, é a minha linguagem favorita. Claro. Eu muitas vezes faço port do código para C, C++. Mas é raro. Normalmente eu fico mesmo ali no C Sharp. Mas podes fazer em Python, podes fazer em Go, tem aquela NIM, podes fazer em tudo. E agora eu também tenho notado que o Rust tem sido uma alternativa aqui para os grupos da APT. Deve ser porque cobre um grande espectro de máquinas. Sim. E tu estavas a falar de reverse. Tu tens algum ambiente de trabalho ou algum ambiente de estudo para analisar ou mesmo para desenvolver malware numa forma tipo um container, ou como é que tu fazes normalmente esse teu ambiente na tua máquina principal? Assim, tenho um labzinho à parte que tem Ubuntu e depois tem lá o VirtualBox e eu meto as minhas máquinas virtuais lá. E depois do meu pessoal eu faço RDP para o lab e trabalho assim. Mas, por exemplo, eu que programo em C Sharp. C Sharp agora já é multiplataforma, ou seja, posso fazer malware para Windows, Linux e Mac. Na parte de ferramentas, algumas ferramentas de reverse eu tenho no meu próprio computador. Tipo, se for uma coisinha rápida que eu abro só o binário e olho para o código, eu sinto-me confortável a fazer na minha máquina pessoal porque eu não tenho que correr nada. Não há problema. A não ser que eu faça download. Isso às vezes acontece. Por acaso eu nunca tive esse problema, mas pode acontecer algum dia, que é, eu faço download, por exemplo, de um site qualquer, de uma sandbox, da Sample, que é o malware. E algumas sandboxes dão-te o download com o .exe e não com o .bin, estás a ver? Que é para não correres na tua máquina sem querer. Certo. Então quando eu recebo eu faço unzip e depois mudo a extensão para .bin. E ainda não calhou o dia, mas pode chegar, que é o dia que eu tentar mudar e dou enter e corro o malware na minha máquina. Mas pronto, ainda não aconteceu. Para outras coisas, por exemplo, se eu quiser fazer de obfuscação de código, eu não faço na minha máquina, porque muitos daqueles métodos de obfuscar correm partes do código na tua máquina. Então se tu corres na tua, estás a meter-te a risco de correr alguma coisa, depois nem percebes. Mas sim, eu tenho uma máquina, tenho VMs do Windows, porque eu foco muito no Windows, eu não vou para Linux nem Mac, e testa aí. E tenho as ferramentas todas lá instaladas. Eu uso também o Flare VM, porque dá jeito, porque já vem tudo instalado e tem muitos de ferramentas instaladas. Não é preciso estar a fazer download de nada. E tem para todas as linguagens, tem para Python, tem para .NET, tem para JavaScript, etc. Para PDFs e tudo. Então já vai tudo ali, tudo o que se precisa para fazer reverse está lá. E pronto, é muito isso. Tens algum. Tu já estás nessa área há uns anos, né? Já ouviste muita coisa. Há algum mito ou ideia errada que a malta costuma ter sobre malware development?
developing que tu gostavas de desfazer agora para a malta aqui que se calhar já ouvi falar ou que está a querer começar? Não sei, eu acho que às vezes parece que é uma coisa muito. Que é magia, mas malware é código igual aos outros. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece bastante. Quando eu instalo, por exemplo, o Chrome numa máquina nova, ou o Firefox, e já existem browsers lá, o Chrome no início, no setup, pede para passar as passwords salvas e os favoritos e não sei mais o que para pôr no browser. Isso por trás, ainda não, eu não fui, nunca fui ver como é que isso funciona por trás, mas a parte de passar as passwords de um lado para o outro é exatamente o que o malware faz quando rouba as passwords e manda para um servidor qualquer, estás a ver? Ou seja, é software na mesma, o propósito é que é malicioso. É malware na mesma, tipo, é tudo igual. E por isso é que eu estava a pensar quando estavas a falar que a AI faz código, também faz código que já existe, mas também fica um bocadinho da parte do operador ter como é que se diz? O tal pensamento ou criatividade de fazer uma coisa já diferente. Uhum, sim, 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 sim. E portanto, Eu já testei. diz, Diz isto, fala, desculpa. fala. Não, eu ia dizer porque eu já tentei fazer malware com um AI. Para reverse é muito bom. É, é impressionante. Mas para malware, por exemplo, eu tenho um programinha que eu fiz que é para encriptar as minhas strings de .NET. E eis uma cena que não faz muito sentido e é um bocadinho partida. Ou seja, existem casos em que pode partir o programa e não funcionar. Mas para mim é ok porque se não funcionar, eu corro outra vez e eventualmente vai funcionar. E eu estava tentando implementar mais coisas nesse programinha de encriptar strings e pedi à AI para fazer, porque já estava há uns meses a tentar fazer, leva muito tempo. E ela olhou para o meu código, disse que não era fiável o código, ahm, tinha muitos problemas, apagou-me a forma toda como eu encriptava as strings e meteu uma cena tipo de. Bué, tipo, meteu só uma cena de shore, fazia encriptação com shore e me deu tipo uns números quaisquer e apagou o meu código tudo e deixei só aquilo, porque pronto, não funcionava e não fazia sentido e era feio. E pronto, e já houve outras alturas que pá, não consegue, não consegue pensar assim muito fora da caixa. Segue o que já viu e é só. Agora, pá, eu sei que tu, pronto, que já temos aqui a falar que é uma área muito específica e difícil de um gajo fazer só isso. Mas há assim algum objetivo, algum passo que queiras dar nesta área, por exemplo, pá, algum projeto que tenhas, ou mesmo contribuir para uma plataforma open source, como já tens alguma experiência, há assim algum marco que querias fazer assim nos próximos tempos? É assim, eu estou fazendo um programinha que me tem ajudado a fazer reverse a malware. E eu mostrei a um amigo que só faz isso, tipo, ele só faz reverse de malware o dia todo, que é o trabalho dele. E ele disse que parecia fixe e que até utilizava. Então eu estou vendo se mete online. É tipo uma cena de fazer de compilação do código, mas depois aparece lá mais umas informações. Porque o que já existe não é muito focado para malware, é mais focado só para software normal. E depois tu, como sabes que aquilo é malware, vais à procura da cena em específico. Mas é tipo um de compilador. Mas é virado para C Sharp também. Também contaste aqui no início da tua jornada alguém que pá, não tinhas muita experiência em malware, tens alguma história engraçada durante este caminho, queres partilhar? Eu posso partilhar, mas essa já é um bocadinho mais à frente. Acho que foi em 2018 que, por exemplo, eu fazia malware e nessa altura ainda estava no Canadá. E eu fazia malware e eu metia muito o meu malware no vírus total para testar. Que é aquela. Aquilo tipo passa por vários engines de antivírus e até tem sandboxes agora. Acho que na altura não havia. Tipo, os engines de onde vai a label ou o que é que eles acham que é, com base numa análise estática, e depois as sandboxes correm o malware e dão-te o, os IOCs e o que é que ele faz e conexões de rede e mais coisa. E eu metia bué, o meu malware lá para testar, ou seja, fazia uma alteração, metia, fazia uma alteração, metia. E
E na altura eu estava fazendo um malware que usava o Twitter como C2. E usava memes, eu metia aqueles memes que são aquelas imagens com texto. Eu metia memes no Twitter e o malware ia buscar os memes. O, o comando. E depois eu não me lembro, eu acho que deixei o malware um bocadinho. E quando voltei ao Twitter uns meses depois, eu, eu consegui entrar na conta, mas eu não consegui interagir com nada. E reparei que eu tinha sido tagado num post a dizer que cibercriminosos estavam usando o Twitter para partilhar memes com vírus ou uma cena assim. E eu fui banido. E esse eu consegui criar uma conta Twitter há uns anos atrás, porque eu fui banido desde aquela altura e fiquei banido durante anos e anos no Twitter porque pronto, eles pensavam que era malware verdadeiro. Mesmo com o URL, por exemplo, o URL do meu servidor estava a apontar para um IP local, da minha rede local, ou seja, nem estava a apontar para nada na internet. E mesmo assim, pronto, fui banido. Olha. E pronto, e depois cibercriminoso. É o que eles diziam. Acho que foi aqui uma boa forma aqui de eu encerrar as perguntas. É uma forma engraçada. Agora deixei a malta para aproveitarem e tirar as dúvidas que tenham aí com o Milton. Relativamente ao ban no Twitter, quando recebeste o e-mail, tentaste dar tipo apelo ao suporte, tipo dizer que não era nada malicioso, era só uma cena tua e tipo tentar dar aí um. Eu acho que não, na altura, porque eles disseram que era manipulação da plataforma, acho eu. Era a regra que eles usaram para me banir. E eu não sei se eu mandei e nunca recebi nada para trás, porque eu reparar que tipo as plataformas, tipo as social medias, tu mandas um e-mail para um ticket e nunca recebes resposta, parece. E acho que na altura eu se calhar mandei, não me lembro, mas não recebi nada e não, fiz, e não me tiraram o bono. E aliás, sempre que eu criava uma conta nova, eu criava a conta, fazia tipo um scrollzinho, dava uns likes e era banido logo. Tem assim uma pergunta do Dark. Qual é o tipo de malware que mais faz e mais gosta de fazer? Vírus, o worm, o trojan? Qual é o que preferes? Deixa eu ver. Worm não, porque pronto, é muito difícil. E existem outras variáveis para fazer um worm, não podes fazer um worm sozinho. Tem que haver alguma coisa que seja explorável para depois estar a passar sozinho. Deixa eu ver. Eu gosto de spyware por acaso. Diria que spyware. Já que falaste em spyware, o que é que tu gostas de abusar num spyware? Tipo, qual é o teu objetivo? Não é? Porque normalmente no malware existe sempre um objetivo, não é? Destruir, roubar, etc. No caso do spyware, qual é o teu objetivo? O objetivo é roubar informação. E, assim, não é o meu objetivo, atenção. Eu Certo. nunca espalhei malware. Então, Nem achas que spyware. pode ser infostealer em vez de malware? De spyware, quero dizer? Ou... Acho que, ou seja, acho que o spyware engloba tudo, incluindo os infostealers, estás a ver? Ou seja, os infostealers vão mais para. Assim, também roubam informações. Mas os infostealers que eu vejo focam-se mais em roubar passwords dos browsers, sessões, por exemplo, do WhatsApp, da Steam, do Minecraft, etc. E, e é basicamente isso que os infostealers que eu vejo fazem. Eles, por exemplo, não são muito de fazer cenas do keylogger, nem. Existem aqueles que fazem do banking também, que injetam de cenas no browser para tentar roubar as credenciais do banco. Acho que o spyware engloba mais coisas e o infostealer foca-se mais em passwords e sessões de contas. E crypto wallets também, eles focam-se bastante naquelas criptomoedas. Mas acho que é isso. Quando falas em, por exemplo, roubar dados provenientes do browser, também incluis, por exemplo, roubar dados provenientes de sistema operativo? Ou isso cai sobre outra categoria? Por exemplo, fazer bypass a mecanismos de proteção de passwords, etc., dampares hives de passwords e coisas do sistema operativo. Também normalmente trabalhas com essa parte ou acho que existe aqui uma variante que é muita gente tende a tendência, pelo menos que eu vejo, atenção, é muito browser, não é? Nos dias de hoje, porque toda a gente tem tudo armazenado no browser e
um pouco por inconsciência ou desinformação, a vida das pessoas está presa num browser e tu, se dampares aquilo, tens informação muito privilegiada. Então, e se formos para o sistema operativo, já cai um pouco mais low level, também fazes? Mas, por exemplo, do sistema operativo, estavas a dizer tipo, roubar que dados, por exemplo? Tipo ficheiros do. Credenciais, Tipo. LSAs e coisas do género, entras por aí Ok. dentro? Assim, quando eu fazia pentesting, sim. E eu acho que isso cai mais. Por exemplo, isso estás a dizer de fazer dump e sacar passwords. Quem usa mais isso, o tipo de malware que tem tendência a ir para aí é ransomware. Porque quando. Assim, o ransomware. Existem várias maneiras dos gajos entrarem nos sistemas, não é? Podem fazer também pentesting. Eles fazem muito brute force. Aliás, já tive uma empresa para quem eu trabalhava que foi vítima de ransomware e foi por brute force também. Porque as máquinas estavam com o RDP todas abertas para a internet e a password era tudo igual, com o nome da companhia. E existem também pessoas que vendem acesso já dentro de uma máquina e dão-te o acesso. E depois, para eles espalharem o ransomware pela rede toda, normalmente depois eles fazem essas partes de fazer o dump, chegar ao domain controller, passar o ransomware para as máquinas todas. Acho que é mais por aí, pelo ransomware. Os outros é mais roubar e vai embora. Tipo, é rouba os dados do browser e até amanhã. Cai mais na direção, digamos, de um domínio, vamos lhe chamar assim, da Active Directory, mas lá está, essas tools que são utilizadas para dampar também podem ser consideradas malware, não é? Até porque o Defender, quando as flaga, não é? Normalmente ele cai na categoria de vírus, a maior parte das vezes. Mas vou-te dar só assim um exemplo muito aleatório, porque o meu ponto de vista recai mais a criação do que propriamente a finalidade dela, não é? Porque tu tens que abusar de vários internals do Windows, não é? Para conseguir chegar onde tu queres, no fundo. E a minha pergunta ia um pouco nessa direção, se calhar eu não fui muito específico, em que se tu achas que o desenvolvimento para esta finalidade é transversal, ou seja, se tu souberes fazer um malware para roubar dados de um browser, tens a mesma facilidade para fazer um para roubar do sistema operativo, ou são skills que têm a base em comum, mas depois o endpoint, digamos assim, o final, já tens que ter outro tipo de conhecimento, ou é transversal? Não sei se faz Não, sentido. sim, acho que percebi. Mas não, acho que são conhecimentos diferentes. Por exemplo, o browser tem uma maneira muito específica de guardar as passwords e os cookies em disco. O que não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, na verdade, depois de como vais fazer dump das passwords e fazer crack da password. É muito diferente, acho que tens que ter skills, tens de ter vários skills para fazer as duas coisas. Por exemplo, se souberes fazer aquela parte do dump do browser, que agora está a mudar, porque o Chrome está sempre. Google está sempre a adicionar mecanismos novos de proteção, que na verdade levam 3 dias e o pessoal já sabe como passar ao lado, mas eles estão a meter, ou seja, está a ficar mais difícil fazer dump das passwords. Antigamente, por exemplo, no Firefox não, mas nos browsers de Chromium, tu ias àquele ficheirozinho JSON que está na pasta do AppData do browser em questão, que é o local state, tu pegavas naquela keyzinha, fazias decrypt com aquela DPAPI do Windows, o Data Protection, e depois já tinhas aqui para fazer decrypt dos cookies e das passwords. Era só isso, tipo, não tinhas de fazer nada. Agora acho que já tens que injetar no processo do Chrome, já tens que ir buscar uma key à luz e depois fazer. Podes ir buscar os cookies também diretamente a memória, porque o Chrome acho que faz decrypt em memória e pronto, vais lá buscar, mas já é mais complicado, ou seja, está a mudar. Tens de ter skills diferentes. Acho que era a minha resposta. Ok, era isso mesmo. Obrigado. Não, Olha aqui uma pergunta aqui no chat. peraí, não Gostaria de tenho- saber a opinião de alguém que trabalha com isto. Achas que o Flash Worm é realmente possível na prática? Tendo em conta os dias de hoje. Qual é a tua opinião? Isso é o que é o Flashboard. E ao Flash Worm? Deixa eu ver, estou lendo. Isso é o quê? Aquilo que deixas tipo uma pen? É isso, tipo, deixas uma USB tipo na rua e a pessoa liga na sua. Tipo, pega
é curioso e liga no seu computador, é isso? Ele está a Ah, o que eu responder. cliquei. Não é nada disso que eu estava a dizer, acho eu. Ele diz que espalha por todos os IPs vulneráveis em 15 segundos, teoricamente. Não sei. Acho isso difícil. Dashboard. Eu não encontro nada assim. Aqui aparece, diz que é um hard drive que bloqueia o que está lá dentro, basicamente. Dashboard. Mas que vulnerabilidade é essa? Uma ideia teórica. Não é assim, para haver um worm tem que haver alguma cena vulnerável. Estás a ver? Ou seja, por exemplo, havia aquele worm do WannaCry que se espalhava pelas máquinas. Ele só se espalhava porque havia uma vulnerabilidade num serviço do Windows. É o Eternal Blue, não A era? cena do SMB. Não era do SMB, yeah. É o Eternal Blue, acho eu. É assim, vulnerabilidades em browsers deve haver diferença porque eles também têm um engine diferente. Mas o que eu vejo muito a ser explorado em browsers é é o engine do JavaScript ou é a cena do WebAssembly. Uhum. Sempre que eu vejo um exploit do tipo do Chrome é uma cena do WebAssembly. Sempre. Por isso não. Mas essa eu não sei responder muito bem. Se há diferenças. Ok. Fizeste algum. Deve ser malwares para a browser, não foi? Sim, mas para roubar só as credenciais. Ou seja, tudo o que ele guarda em disco. Por exemplo, o Firefox, se quiseres fazer decrypto, o Firefox não encripta os cookies, por exemplo. Podes sacá-los na boa. Acho que só encripta as passwords. Mas o Firefox, tu carregas a DLL deles, chamas uma função e fazes decrypt às cenas. Tipo, não é muito. É super fácil. Ok. Então também é fácil obter aquelas passwords dos password managers, não é? Dos browsers. Essas é mais difícil. Tu podes ir buscar sacar a sessão por causa dos cookies que tu roubas. Mas, por exemplo, o meu password manager, depois de eu não estar usando, tipo, sei lá, 5 minutos, aquilo pede uma password outra vez. Ou seja, tinhas uma janela muito pequenina para roubar os cookies, diria eu. É mais difícil. Mas eu já vi infosealers a fazer target a algumas extensões de browser. Agora, será que funciona? Porque algumas coisas que eu vejo em malware, na verdade, não funcionam. Mas estão lá. Tipo, eu não sei. Pronto. Essa parte de roubar os password managers, se estiverem na máquina instalada, direi que é mais fácil do que se estiverem numa extensão do browser. Porque depois tens que roubar a sessão, tens que fazer hijack à sessão com o cookie que tu roubas do browser. Mas se a sessão tiver uma vida pequenina, depois não. Ok. E os password managers dos browsers? Como por exemplo a coisa de guardar passwords no browser? Esses dos browser. Esse do browser também dá para sacar. Porque. Pronto, é a mesma coisa. E isso deve ser mais fácil do que um password manager, não é? Como o Bitwarden, o KeePass e todos. Sim. Existem cá o KeePass, acho eu, que tu instalas mesmo no Windows. Deixa eu ver se é o KeePass, espera aí. Que é o Calhost. Self-host, desculpa. Sim. O KeePass tu podes injetar um bocadinho de código, porque aquilo é .NET na verdade. Tu podes injetar um bocadinho de código no KeePass e quando a pessoa mete master password, tu gravas num sítio qualquer e apanhas e depois desbloqueia. Tu usas qual agora? O password manager? Eu uso o OnePassword. Eu antes usava o LastPass, acho que é em vermelhinho. Sim, entretanto o SPS também teve, acho que foi 2 ou 3 weeks, ou o que é que foi? Foram 2, acho eu, ou mais, agora eu não me lembro, mas Sim, pelo menos 2. Ok. E sobre. E tens algum padrão? Percebes algum padrão entre os antivírus, no funcionamento deles? É assim, padrão. Muitas das coisas que os antivírus fazem, depois eles partilham, não é? Por exemplo, muitos antivírus usam o engine do Bitdefender. O meu antivírus, que não é o Bitdefender, usa o engine por baixo do Bitdefender, por exemplo. Então acabam por partilhar muitas coisas entre eles. E acho que existem muitos que usam o Bitdefender. E achas que são eficazes, como os dizem, ou para uma pessoa, um cliente, para uma pessoa normal, como um utilizador normal,
basta o Windows Defender, caso seja usar o Windows. Não, é assim, se tiveres a usar o Windows para coisas normais, acho que se não tiveres aí para sites manhosos, baixar cracks de jogos e coisas assim, acho que o Windows Defender dá na boa. E tem vindo a melhorar, a Microsoft acho que tem vindo a melhorar o. Se bem que agora sim um monte de exploits para o Windows Defender. Mas pronto, eles estão arranjando. Mas sim, se fores um utilizador normal, se não tiveres a baixar coisas estranhas da internet, nem cracks de jogos, normalmente vem malware, ou programas estranhos de converter PDFs ou assim, acho que estás bem, acho que não precisas do antivírus tudo bombado. Como o Bitdefender, não? Tu disseste que muitos antivírus usam a engine do Bitdefender, então se calhar mais vai usar o Bitdefender. Uhum. Sim, eu já pensei nisso também, já pensei se calhar muito estás usando mesmo o Bitdefender, se bem que depois tens de ver as coisas por cima, cada um. Mas sim, é isso. O Pedro, sim, .NET é muito mais fácil fazer reverse do que C ou C++. É 1000 vezes mais fácil. Mas pronto, é mais fácil de escrever, é mais fácil depois de fazer reverse também, infelizmente. Se bem que agora tu já tens o .NET Core que produz só um ficheirozinho nativo, se bem que é nativo só por fora, porque depois lá dentro tem a DLL em .NET, tem montes de ficheiros, tem o runtime e dificulta mais um pouco se fizeres esse do wrapper nativo, mas ainda é fácil na mesma. Por isso é que depois tens que ter obfuscadores e coisas para meter o código mais complicado, porque senão. E a AI, por exemplo, em .NET faz reverse a .NET muito fácil. Muito facilmente. É complicado. Agora há uma luta contra a AI, na verdade. Para ver se ela não faz reverse ao teu malware. Se tivesses que enumerar uma linguagem neste momento, pudesses dedicar, digamos que vamos presumir que tu dizes assim, olha, a partir de agora vou fazer malware nesta linguagem. Se não fosse .NET seria no quê? Deixa eu ver. Seria no quê? Tendo em consideração a modernização, não é? Dos tempos, das tecnologias e tudo mais, na tua opinião, há pouco já o Gonçalo falou em Rust e etc. Mas se fosses fazer malware neste momento e se não pudesses fazer em .NET e tivesses que escolher uma linguagem alternativa, qual é que tu escolherias? E já agora o porquê, não é? Sim, Rust eu acho que não ia só porque não tenho. Deixa eu ver a sintaxe de Rust só para ver se. Eu, por exemplo, ouço falar muito numa delas, Golang, não é? Que, Ah, sim, por exemplo, sim. Sliver é todo baseado em Go, não é? O C2 e foi o C2 se calhar com que eu tive mais experiência, brinquei um pouco, tirei uns cursitos daqueles de introdução e workflow dentro de um C2. O outro se calhar mainstream que toda a gente utiliza é o Metasploit, não é? Foi antigamente Ruby on Rails, não era? Acho eu. Mas sim, nessas duas frameworks, como já falámos, por exemplo, tens essas duas linguagens, não é? Tens, acho que havia aquele também muito conhecido, Covenant, acho que era até .NET, acho eu, se não estou em erro. Sim. Tens Avox, tens, enfim, tens por aí muita coisa. Se tu tivesses que escolher uma linguagem, estás a ver, a qual é que tu escolhias, na tua perspectiva, que fosse eficiente nos tempos modernos, porque há linguagens que, no meu entender, têm vantagens umas sobre as outras, não é? Especialmente no que toca a evasion, não é? Há algumas que se calhar vão mais low level, etc. Consegues manipular coisas de maneira diferente. Qual seria a tua escolha e o porquê neste caso? É difícil, é uma escolha difícil. Se eu quisesse ir mesmo para. Porque às vezes eu faço porto do que eu consigo do meu malware para C. Eu sei mais. Eu se calhar ir para essas. Por exemplo, .NET é chato porque só um ficheirozinho vazio do .NET que faz um console logo para a consola. Se tu metes numa sandbox qualquer, ele vai dizer que faz 1001 coisas, tipo, encripta ficheiros, faz persistência, não sei o quê. Porque é o runtime do .NET a carregar por trás que faz aquelas coisas todas e levas logo com uma montanha de coisas que não fizeste à partida. Ou seja, uma mais calminha
eu já tenha mexido, porque já mexi um bocadinho. Se bem que pronto, não sei nenhum. Eu escrevo muito mais rápido .NET do que C ou C++. Mas se calhar é para essas, porque pronto, dá para ir mais low level, se bem que eu não costumo ir muito low level, seria talvez C++, acho eu. Só porque já tenho um bocadinho de conhecimento da sintaxe, dá para fazer praticamente tudo. E é menos barulhenta do que, por exemplo, Python ou alguma outra. O Golang também é uma opção boa, tem bastante. E era antes, agora já está mais fácil, mas antes era super difícil de fazer reverse Golang. Ainda é, mas está mais fácil. Fazer uma pergunta que é se já te paraste com algum tipo de malware que seja persistente e que viva na zona do hypervisor? Não apanhei. Eu já vi, acho que já li malware que acho que faz isso, mas eu nunca vi. E depois tens 2 levels dentro do hypervisor. É porque nós, de certa forma, dentro do Windows, acabamos por não ter visibilidade para lá. Sim. Fica, Então- tipo. Diz, Então, como é desculpa. que nós nos podemos proteger em relação a isso? Também era uma pergunta que eu também te queria fazer. Pois, essa é Assim, em complicado. geral, tipo, proteger é complicado, não é? Tipo, não vamos dizer instalar antivírus, nem navegar de maneira segura na internet, não sei, uma cena. Essa é complicado. Essa. Não sei se sei responder. Tipo. Ah, bem, então. Uhum. Ainda tens pior que isso. Se fizeres malware para correr na UEFI, aí podes Uhum, reinstalar o sim. sistema operativo que quiseres e continuas com o vírus lá. Pois, fica lá. É por aí, é por aí. Isso é um rootkit já, não? Boy, é mais ainda. Tens o Eu acho que é mais bootkit também. bootkit, yeah. É bootkit, acho eu, fica antes mesmo do sistema operativo. E eu também, para ser sincero, não sei como é que apanhas. Não sei. Sim, como Por é que acaso. podemos criar uma solução que nos dê visibilidade para isso? Pois. Essa é. Temos que mandar um gajo aqui que trabalha numa empresa de antivírus. Não, eu tenho tipo uma resposta estúpida. É instalar na BIOS. A BIOS arranca disso tudo. Já não Ah, existe essa. BIOS. Coisa na BIOS. A Mas BIOS não existe hoje em dia. já não existe? É o UEFI, não é BIOS. ok. É uma partição no disco que tem lá as referências aos sistemas operativos que boota. É aí que se instala hoje em dia, não é Isso na é o BIOS. bootloader. Ok, isso é o bootloader. Não é o bootloader. O UEFI é a componente do computador que te substitui a BIOS, vamos chamar assim. A BIOS do computador é hardware, é uma flash, é uma ROM. Certo. Não podes escrever E lá não- assim facilmente, né? Sim, pois, ok. Enquanto na UEFI tu podes escrever e podes fazer um programa para viver na UEFI e independentemente do sistema operativo que bootes, aquilo está lá e tem acesso ao hardware, não é? Tem acesso ao disco, tem acesso ao que tu quiseres. O UEFI é o processo 1. O UEFI não é um processo, o UEFI antigamente Antes havia. do bootloader. Diz? É antes do bootloader. A UEFI É é o muito bootloader. É o É primeiro o pré-bootloader. É o bootloader. E a seguir o UEFI. O sistema quando arranca vai para a BIOS do computador, não é? O que enumera o hardware e blá blá. A seguir, hoje em dia, salta para a UEFI. A UEFI é um bootloader. E esse bootloader depois deixa de escolher. Se só tiveres um sistema operativo, vai para esse sistema operativo. Se tiveres múltiplos, permite escolheres qual é o sistema operativo que queres, não é? Mas a bootloader, a UEFI, é um file system. Tu consegues fazer mount dessa partição e consegues ver o que é que lá está. E consegues escrever coisas para lá. E consegues fazer software que quando boota, salta para lá, faz qualquer coisa e a seguir salta para o sistema operativo e deixa-te o sistema comprometido para poderes fazer determinadas cenas que queiras, não é? Obviamente que estou a falar num aspecto muito macro, isto é muito mais complicado do que aquilo que eu estou a dizer, não é? Pois já está complicado, por acaso. Do hypervisor não sei como é que ias. Se calhar já existem tools para. Ferramentas para detectar isso. Se jogares jogos cracados hoje em dia, um dos cracks que existe é fazer bypass ao hypervisor, ou seja, o crack só funciona como tu tens que desativar o hypervisor do Windows, rebootas o Windows,
com o hypervisor desligado, o crack faz a sua magia depois, porque o problema é que o sistema fica vulnerável. Quando tens o hypervisor desligado, podes correr uma série de merdas que o sistema deixa de ter proteções contra acederes a zonas de memória que não devias, etc, etc. Portanto, a maior parte dos cracks hoje em dia, os cracks que tipo o jogo sai hoje, amanhã tens logo um crack para o jogo, são estes que fazem bypass ao hypervisor, em que eles desligam, ou seja, a pessoa que quer correr o crack desliga o hypervisor, corre uma aplicação com o hypervisor desligado que depois permite aceder a zonas de memória e fazer o bypass das proteções do jogo. Não é? Estes cracks estão muito avançados. Yeah. O pessoal para cheatar inventa qualquer coisa também. Não... Não, é cracks de jogos, para a cheats. necessidade, né? A necessidade criou um engenho. Cheats também, olha, os cheats também são um bom exemplo, por acaso. Tem que fazer bypass a uma Uhum. catrefada de coisas, não é? Também é capaz de ser um bom exemplo. Se calhar não cai dentro da categoria malware, mas tem comportamentos similares em certas coisas. Tem. Só não é malware porque não te rouba nada, mas Pois. é igual ao malware. Uhum. É tão avançado como aqueles state sponsored, sem dúvida. Então Tão vou fazer avançado uma como o quê? pergunta no chat também sobre o mobile. Qual é que é? Vê lá aí. Estava a ver. Sponsor. Eu sobre o mobile não tenho assim muito conhecimento. Eu às vezes olho para algumas aplicações APKs, mas não há procura de malware. Mas isso de nova ransomware, acho que na verdade é o que o Gonçalo disse. Normalmente para telemóvel é mais spyware e não tanto ransomware. Não... Até porque o telemóvel hoje em dia, a maior parte das coisas que tu tens lá, que são informações pessoais, provavelmente estão gravadas na tua Google account ou na tua Apple account. E se alguém te bloquear o telemóvel, a seguir fazes factory default e voltas a ter o telemóvel. Só tens que reinstalar as apps que quiseres e não tens documentos críticos, né, a E correr no... sistemas. Aqui a questão também é sistemas críticos, não é? Sim, nem sistemas nem documentos, ou seja, não tens nada lá que seja de valor que consigam comprometer, não é tipo, vou-te encriptar os fecheiros que tens no telemóvel e tu dizes, ok, e o que é que os fecheiros é que eu tenho no telemóvel? Nada, né? Está tudo nas Então, clouds. Sim, mas isso. Então, isso estás a esquecer um pequeno fator. Um telemóvel nos dias de hoje é um 2FA, não é? Tu recebes SMS tokens no telemóvel. E que tal se olhares na perspectiva de comprometeres um telemóvel de um utilizador que necessites fazer bypass de 2FA? Mas Ter os comprometer é uma códigos de coisa. emergência. O WannaCry não comprometeu nada. O WannaCry... Não, eu não estou a falar do WannaCry. Não estou a Mas falar a do WannaCry. pergunta Estamos a do falar de NX mobile, certo? Ou não? Ou estou... Sim, mas a pergunta do NX foi específica em relação ao porque é que não há ransomware gigante para mobile. Imagina, tu acedes ao meu telemóvel e pedes-me de receber os 2 FA. Eu tiro o cartão, meto no telemóvel Android e consigo receber os SMS. Ou instalar app O que lá ele está a do... dizer é roubar o token. Certo. Do ponto de vista de acesso, tu não consegues inibir nada no telemóvel. Pode criar um nuisance, que é, olha, durante 10 ou 20 minutos até arranjar o telemóvel ou fazer reset a este, não consigo fazer nada referente ao telemóvel, mas não tens a perspectiva do WannaCry é um bocadinho mais agressiva, não é? É mais na onda do vou-te fazer vou-te capturar a informação que eu sei que é importante para ti e a seguir vais ter que pagar para eu te dar esta informação outra vez. Ok, então, e diz-me uma coisa, na tua interpretação, vamos supor que as aplicações num telemóvel de uma pessoa estão logadas, não é? Como assim? Tu tens o Google Drive, tens o Google Photos, tens tudo, tipo, quando tu abres no teu telemóvel, ele está tipo live sync, ele não te pede uma, quer dizer, raramente ou quase ninguém tem passwords a proteger as aplicações, certo? Tu no telemóvel clicas numa app, ela simplesmente abre, certo? Estás autenticado. Então, e se olhares na perspectiva de um ransomware, tipo, por exemplo, chegar a um sítio desses e apagar tudo ou a encriptar tudo e claro que existe o backup cloud, existe toda uma redundância à volta por causa daquilo estar em cloud, mas imagina o quão annoying isso não pode ser para um average Joe, não é? Porque nem toda a gente é nerd e nem toda a gente lida com tech com um grau de conhecimento como nós lidamos.
imagina que a nível de escala global, não é? Isto, se fosse com o mesmo impacto do WannaCry, em que, apesar de lá está, isso o que tu disseste é claro e não há dúvida quanto a isso. Existem maneiras de contornar isso, flashas o telemóvel, fazes qualquer coisa, mas é possível também ele instalar-se. E agora, Sim, se calhar, como é que. Eu acho que estás a esquecer de um detalhe bem importante. Que é, por exemplo, na Apple tu não consegues meter uma app na app sem se passar por eles. E na Android também, na maior parte dos casos. Eles vão ter que É. validar a aplicação. Consegues, mas é mais olha que há difícil. malware a circular em apps na Store, como assim? Tá, Até na própria malware, mas são Steam, houve aí coisas. há duas Sim, ou 3 semanas atrás. mas o malware é só uma questão de interpretação. O Windows é malware. O Windows está-te a capturar o ecrã de 2 em 2 segundos e tu Não, tens mas passwords no teu ecrã. Não, agora, não é? Há mesmo APKs consideradas maliciosas na. Não, eu sei, mas essas APKs que estão na Store oficial podem ser consideradas maliciosas porque acedem a algum dispositivo ou hardware que tenhas no mobile. Mas as APKs normalmente, numa pessoa normal, não vai andar no APK Pure a instalar, não vai instalar APKs que taca da net, e no iPhone ainda é muito mais difícil, porque no iPhone não metes nada na Store deles que não passe por eles. Portanto, os vetores de ataque no mobile são muito inferiores ao de um PC. E até porque as pessoas têm as coisas importantes no PC, não é no mobile. Mobile, pá, é o que eu te disse. Tiras o cartão de um, metes no outro, tens o telemóvel operacional daqui a 20 minutos, meia hora. Mas eu acho que sim, é operacional, mas eu acho que a questão nem é só ter as coisas na cloud, porque qualquer empresa tem, não é? Faz do ransomware nos teus sistemas. A questão é que estás a impactar o negócio. E no telefone isso não acontece com tanta facilidade. Impactas nunca o negócio, porque é isso, são muito mais descartáveis, tem muito menos coisas a correr importantes no telefone. Eu acho que é mais por aí. Não sei quantos gajos é que não gravam passwords e metem números de cartão de crédito e merdas dessas no mobile para não se esquecerem, né? Certo, mas o que eu estou a dizer é que quando tu encriptas o computador ou os dados do computador, estás a encriptar diretamente o negócio, não é? O negócio para e o negócio não para se tu ficares sem o teu telemóvel. Sim. Nisso sim. E gostava só de fazer uma pergunta aqui ao Milton, é assim que ele se chama, não é? Tu há pouco falaste numa coisa e eu nunca experimentei, mas mais tarde ou mais cedo vou ter que lá ir parar, derivado da profissão também. MCPs para fazer reverse. Tu, por exemplo, tu já utilizaste o MCP do Ghidra, alguma coisa do género? Qual é que tu utilizas e achas tipo porreiro de se utilizar? O Ghidra é fixe. O do IDA, mas pronto, o Ghidra é fixe. Eu não sei se o Binary Ninja tem um MCP. Se calhar tem, não sei. É uma subscrição mais barata que o IDA. E se forem estudantes, acho que tem de graça ou uma coisa assim. O Binary Ninja. Então é fixe. Mas sim, o do Ghidra se calhar é o mais fixe. E depois tem outros, por exemplo, se eu quiser para C Sharp também existe. Não sei se existe um MCP para C Sharp, mas tu tens uma toolzinha que pega no binário, te compila e depois passa ao AI e ele vê o código direitinho, legível, como se tivesse sido escrito pelo developer. Mas sim, acho que o Ghidra é a melhor opção, na verdade. É free, não se paga nada. Qual é a versão que tens do IDA? É o 9.1? Yeah, é o 9. Foi uma versão que eles lançaram sem querer do 9 e depois tiraram do ar. Ficou lá muito pouco tempo. Depois eu não fiz mais updates a partir daí, também não acho que não dá. Deixa eu ver, tenho o 9.0.2 não sei o quê. Eu uso o 9.1. Eu estou mais atrás ainda. Então, e diz-me uma coisa, eu faço esta pergunta porque agora já estou a misturar artefactos que encontro no dia a dia. Tu, quando fazes a criação do malware, tu costumas fazer staged ou stageless payload? Não, eu normalmente tenho alguns stages. Eu não faço muitos. Há pessoas, há uns tempos atrás, um amigo meu pediu-me para ver e tinha tipo 6 stages e nunca mais acabava. Tipo, foi uma cena mesmo. É o que eu tenho encontrado. Eu, nos dias de hoje, eu não sou muito experiente em malware, reverse, mas
gosto de brincar com as poucas ferramentas que tenho e com o pouco conhecimento que tenho. E muitos deles, especialmente vindos do Brasil, eu diria que 80% dos malwares que eu tenho analisado, grande parte deles são PDFs que acabam por ir buscar um VBS, a seguir vão buscar um JavaScript e depois tipo, no fim aparecem com um DLL sacado do fim do mundo. Todo aquele processo de reverse que acontece ali, alguns stages são bastante fáceis, há outros que normalmente incluem tipo, encriptações já mais chatas que fazer ou manualmente ou fazer visualmente não são lá muito apelativas. E nesses cenários é quando a AI entra para me ajudar, que é a tentar, por exemplo, dizer-me qual é que é a key de decryption, que às vezes está lá no meio do código, estás a ver? Eu simplesmente, por falta de experiência, demoro tempo a encontrá-la. E outras vezes aquilo está com vários tipos de encoding um em cima do outro e não te apercebes logo instantaneamente. E aí o AI de facto é uma ajuda. Tu também achas que é um bom modus operandi esta, digamos, quantidade de stages, até que ponto é que eles são realmente necessários ou é só mesmo para complicar a parte do reverse? Não é para complicar e não só, porque, olha, dou-te um exemplo. O que eu estava vendo com um amigo meu, o primeiro stage, que acho que era um ficheiro .bat, fazia set a variáveis de ambiente. Que depois os próximos stages usavam para fazer, tipo, como chave para desencriptar o próximo stage. E ele, quando me passou o segundo stage, que já não era o batch, acho que era um PowerShell, nós não tínhamos o que o batch tinha feito set nas variáveis de ambiente. Então não estávamos a conseguir passar para a frente para os próximos stages porque faltavam as variáveis de ambiente. E lá depois dele procurar um bocadinho encontrei. Nós chegamos acho que até o stage 5 e depois o 6 já não deu porque o website já estava lá em baixo. Ou seja, Ok. tipo, falta-nos o primeiro quase que nos estragou o resto tudo e o último já não estava lá porque estava lá o C2, o IP, mas já estava down. Ou seja, lixou-nos logo, lixou-nos o Ok. trabalho logo. Tipo, fica logo. Eu por acaso, os que tenho visto mais de facto é sem dúvida alguma o PowerShell, né? Tipo, é o que está no sistema do Windows. PowerShell, VBS, pronto, também está dentro do Windows e muito JavaScript nos dias de hoje. Não sei, ainda não percebi bem porquê, porque lá está, eu não sou programador nem sou grande reverser, mas tenho visto muito JavaScript para puxar cenas. Tu podes, eles deixam correr-te no Windows o JavaScript, então eles abusam. Eu não sei se é mais difícil de ser apanhado ou não. Diria que não, diria que deve ser a mesma coisa. Sei que as DLLs têm normalmente menos hits do que um executável normal. Tipo, se tu fizeres o mesmo código numa DLL, pronto, até porque tem menos coisas lá dentro, não é? Mas em geral tem menos exceções. E se for 64 bits tem mais, se for 32 bits o mesmo código tem menos. Eu, por exemplo, se fizer tipo o mesmo malware, mas em for 64 bits ou 32, às vezes o 32 não tem hits nenhuns e o de 64 apanha tipo 4 ou 5 antivírus, mas pronto. Tu alguma vez testaste ter um malware contra EDRs, XDRs? Já tentei o do Elastic e do Sentinel, porque o Sentinel, porque um amigo meu tinha lá uma cena na cloud e ele deixou-me meter uma máquina, uma VM. O Elastic, pronto, porque é free, e acho que já usei aquele da Trend AI, não me lembro do nome, mas eu não sei se o Gonçalo também usou esse do Trend AI. O Elastic ele usa de certeza, mas o do Trend AI nós chegamos a usar uma vez no bootcamp. Só que é Não, super, micro, EDR. super complicado de mexer, por acaso. Não era o EDR, era o DL. O DLP, né? Yeah. Yeah. Mas sim, já E usei. tiveste a mesma taxa de sucesso contra um antivírus e um EDR? Ou notaste? Não, é muito mais difícil nos EDRs. Os antivírus normalmente passa mais fácil. Mas o meu sucesso, na verdade, foi quando eu usava o Malwarebytes para correr o meu código. Eu corria o código de dentro do binário do Malwarebytes, estava assinado. E quando eu corria assim, funcionava bem. Tipo, o Elastic nem o Sentinel queixavam-se. Eles guardavam os logs de tudo, ou seja, ficava tudo logado lá na consola do que eu fiz, mas eles não bloqueavam a execução.
se tu estivesses na consola, se fosses admin e fosses ver, tu vias tudo o que eu fiz. Tipo, não fica nada escondido. Mas pronto, como eu fiz um bug bounty na Malwarebytes e descobri algumas coisas. Depois eu tentei usar contra esses ADRs e funcionou, pronto. Mas fora isso, tipo, o Elastic é super fixe. É bem bom o Elastic. Se tiveres aquela do o Elastic Defend, que eles dão-te acho que 14 dias de graça quando instalas a máquina. É bem forte, yeah. Ele apanha tudo. Mas sim, já consegui e usam dentro antivírus para me ajudar. Tipo, se é um antivírus já é mais difícil. Olha, eu queria mais uma vez agora aqui agradecer ao Milton. Também vou despedir, vou sair. Pá, eu espero continuar a fazer estas entrevistas. Vou tentar arranjar aí mais, tentar pensar no meu leque uma pessoa diferente e do que tem aparecido aqui. E obrigado por também ter aparecido.